O que a gente vai apresentar hoje, então, é a técnica de imunofluorescência direta para diagnóstico de raiva. Além dessa técnica, a gente pode usar a prova biológica, pode usar PCR, né? Mas a técnica de imunofluorescência direta é a mais fundamental e mais disseminada. Materiais que a gente vai precisar para essa fase inicial. Uma placa de Petri para colocar o sistema nervoso central, né, o cérebro, a amostra, né, a ser analisada. Vamos precisar de tesoura e pinça esterilizadas. Essencialmente, notar que tudo tem que ser feito dentro desse equipamento, dessa cabine de fluxo laminar de biossegurança para proteger o operador de qualquer risco. Então são esses os materiais agora. O que a gente vai fazer agora é buscar um pedaço de cada parte do sistema nervoso central. Um pedaço do córtex, cerebelo, medula, porque o vírus da raiva pode estar em um, não pode estar em outro, então assim eu aumento a chance de dar um resultado positivo. A ideia é ir cortando e pegar um fragmento bem pequeno. Eu vou precisar agora também de um palito como esse, para apoiar a amostra, pode ser um abaixador de língua, de clínica, alguma coisa assim. E vamos precisar de uma lâmina de vidro, de microscopia comum. O que a gente faz agora com esses materiais é fazer uma impressão bem delgada, bem fina, bem suave no vidro. De uma parte, né? Se tiver excesso a gente seca. De uma seção diferente, agora de um pedaço diferente do sistema nervoso central, onde o vírus pode estar também. E vai ampliando essa área de investigação do vírus, né? A gente precisa também, depois disso, de controles positivos e controles negativos, para validar a técnica. Eu tenho uma amostra onde eu sei que tem o vírus e uma amostra onde eu sei que o vírus está ausente, para validar especificidade, reações cruzadas, para validar que tudo que eu fiz na técnica deu certo. A amostra negativa tem que dar negativo, claro, e a amostra positiva tem que dar um positivo evidente. Então são esses mais dois materiais que eu tenho que ter no laboratório. O processo é igual agora. Eu vou fazer uma impressão de uma amostra negativa, uma impressão da amostra positiva na mesma lâmina. Igualmente fina, para não ficar muito difícil de fazer a reação seguinte. Claro, quem for fazer essa técnica tem que ter antes tido vacinação antirrábica para não correr o risco de se expor a um vírus ativo. Então só quem tem essa vacinação pode realmente trabalhar no laboratório de raiva. Feito isso, vamos passar para a fase seguinte, né? Depois de guardar todos os materiais, tudo que entra em contato com a amostra suspeita, não importa se ela é positiva ou negativa, tem que ser autoclavado e ser lavado antes de ser descartado. A amostra ela fica na geladeira ou no freezer para algum reteste, algo que a gente queira fazer de novo, e fica ali arquivado esperando o resultado. Para a fase seguinte, a gente vai precisar de acetona a menos 20 graus, né? E esse copo para lâminas de vidro. Submerge aquela lâmina com a impressão de tecido na acetona gelada e vai ficar aí por pelo menos meia hora para que o tecido se fixe na lâmina e para que as células que estão nesse tecido abram poros na sua membrana. Passada essa meia hora, a gente pode daí passar para a fase seguinte. Vai precisar então de um suporte para a lâmina como esse. E vamos deixar essa lâmina agora secando para secar toda a acetona que foi usada na fase anterior. Ela pode ser seca no fluxo laminar ligado e em alguns minutos ela já está seca. Tendo secado a lâmina, podemos passar para a fase seguinte, que é realmente a reação de imunofluorescência direta. Nessa parte a gente pode fazer fora do fluxo laminar. Todo vírus fica inativado com acetona? Não, nem todos os vírus se inativam de raiva. Posso ter vírus viáveis ainda, por isso eu vou tomar os cuidados com proteção. Para a fase seguinte, agora a gente vai precisar do reagente essencial da imunofluorescência direta, que é o conjugado. O que é o conjugado? É um anticorpo produzido especificamente contra o vírus da raiva, no qual eu vou ligar uma molécula fluorescente, uma molécula que vai emitir luz, né? Mas vai emitir fluorescência. É o reagente central que dá especificidade na reação. Para fazer isso, eu pegaria um pouco dessa solução, desse conjugado, e pingaria em cima do tecido que a gente fixou. Para delimitar bem essa área onde eu vou pingar, onde eu vou adicionar o conjugado, a gente vai fazer um pequeno contorno com esmalte comum, um esmalte de unha pode ser, por exemplo, né? Isso é só um dos modos bem mais simples de se fazer essa técnica.
Posso usar uma lâmina já quadriculada, já pronta para fluorescência, ou posso adaptá-la como a gente vem fazendo agora. Então eu uso esmalte, uma ponteira, uma pipeta, são os materiais que a gente está usando agora. Apoiando a lâmina em cima do suporte de lâmina e faço esse contorno bem na área que eu quero de fato analisar. Se são mais amostras, eu faço mais delimitações diferentes, para evitar que aquele volume se esparrame e fique bem contido ali onde ele de fato tem que agir. Feito isso, eu posso agora então passar para a fase de fato da reação imunológica, do teste propriamente dito. Vou pegar esse conjugado antirrábico, lembrando, anticorpo contra raiva específico, quimicamente ligado a uma molécula que vai dar fluorescência. E vamos pingar em cima da amostra-alvo. As amostras de tecido clinicamente suspeitas, amostra positiva, amostra negativa. Ao fazer isso, eu vou precisar também usar uma pipeta e uma ponteira descartável. Então coloco o conjugado em cima do tecido-alvo. Antes a gente faz uma diluição na diluição necessária, preparo ele a uma diluição já estabelecida e já posso passar para a reação em si. Coloco ali em cima, misturo, aspiro um pouco dele e vou depositando ali. O que vai acontecer agora aqui? Esse conjugado não é um anticorpo contra o vírus da raiva? Se tiver vírus da raiva naquele tecido ali, o anticorpo vai buscar o seu alvo e vai se ligar no vírus da raiva. Ele se prende, mas ele leva junto aquela molécula fluorescente que estava ligada nele. Para otimizar essa reação, a gente vai manter essa lâmina a 37 graus Celsius em uma câmara úmida. É isso aqui, é uma caixa com um pouco de água e as lâminas vão em cima. E vou levar agora no equipamento chamado de estufa. Vou precisar manter 37 graus Celsius por, no mínimo, meia hora. Tendo saído da estufa, vamos precisar de alguns materiais. Um vai ser solução salina fosfatada, vamos precisar de água destilada também. O que a gente vai fazer é pegar aquela lâmina que ficou meia hora, colocar nesse suporte de lâminas aqui e lavar com esses materiais, com esses reagentes, para tirar aquele excesso de material fluorescente que possa ter ficado ali. Encho aquela câmara, lavo com solução salina fosfatada. Feito isso, descarto essa solução salina. Vou agora lavar uma vez com água destilada. Tudo isso para ir lavando, tirando o excesso de reagentes que pode interferir na reação. E de novo, agora a gente precisa secar essa lâmina. Uma vez seca, o que a gente vai fazer agora é prepará-la para observar no microscópio de fluorescência. Você pode secar com papel para ajudar, mas a ideia é nunca tocar na parte onde tinha tecido fixado. Então, para realmente agora passar para a fase seguinte, o que a gente vai fazer é precisar de dois materiais agora. Vamos precisar de glicerina e vamos precisar de lamínulas de vidro. Vamos depositar glicerina em cima da área alvo para melhorar a condução da luz no microscópio de fluorescência. E em cima dessa glicerina eu faço depositar uma lamínula de vidro. Com isso, a gente já pode passar para realmente ver se a reação aconteceu, se as amostras deram certo, se os padrões funcionaram. Acabada o processo de reação de técnica propriamente dita, eu trago a lâmina agora para o microscópio de fluorescência, coloco aqui na área de observação e vou olhar se existe o sinal esperado em toda a área do tecido. Primeiro eu vejo a amostra negativa. A amostra negativa não tem nada positivo, não tem reação. A amostra positiva tem uma reação exuberante e vejo todas as amostras suspeitas agora. Na amostra positiva que eu estou vendo agora aqui, o que eu vou procurar é um sinal como esse. Onde houver replicação de vírus da raiva, eu vou ter aqui, eu tenho todo o tecido que a gente fixou aqui no campo, onde tem pontos ou concentrações de fluorescência esverdeada, é ali que o vírus da raiva está se replicando. Por quê? Ali o anticorpo contra a raiva, que estava ligado na substância fluorescente, entrou na célula, se ancorou no vírus da raiva e deu esse sinal. Quando eu excito essa molécula com uma luz ultravioleta, ela responde com essa cor esverdeada. Deu coloração esverdeada, resultado positivo pela técnica de imunofluorescência direta para diagnóstico da raiva.